em uma época distante, mas que ainda ressoa em nossos dias, Jesus de Nazaré, em meio ao seu ministério terreno, compartilhou uma história que transcendeu o tempo e o espaço, gravada apenas no Evangelho de Lucas, capítulos 16, versículos 19 a 31. Esta narrativa, conhecida como O Rico e Lázaro, é um tecido de ensinamentos e simbolismos, que alguns interpretam como uma parábola, enquanto outros a veem como um relato autêntico da realidade eterna. Vamos mergulhar nas profundezas dessa história e explorar a riqueza de sua explicação, assim como as lições vitais que emergem das palavras do Mestre. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades. A essência da parábola do Rico e Lázaro. Foi em um dos muitos momentos marcantes de seu ministério que Jesus narrou a saga de dois homens, um rico e um mendigo. Esta história, também conhecida como a parábola do Rico e Lázaro, descreve o rico vestido em trajes de púrpura e linho finíssimo, vivendo uma vida de esplendor, repleta de abundância e banquetes diários. Por outro lado, havia um mendigo, cuja existência era diametralmente oposta à do rico. Este homem, conhecido como Lázaro, ansiava por saciar sua fome com as migalhas que caíam da mesa do abastado. Lucas capítulo 16, versículo 21. Sua condição precária era agravada por uma enfermidade cutânea, que deixava seu corpo marcado por feridas, as quais eram aliviadas apenas pelo lamber dos cães que se aproximavam. Com o passar do tempo, tanto o rico quanto o mendigo deixaram este mundo. Lázaro, em sua partida, foi acolhido pelos anjos e levado ao paraíso, onde repousou ao lado de Abraão. O rico, por sua vez, encontrou seu destino no Hades, onde foi submetido a um tormento incessante. No meio de sua agonia, o rico implorou a Abraão, pedindo que Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo na água para refrescar sua língua ardente. Contudo, Abraão, com uma voz impregnada de eterna sabedoria, informou que tal ato era impossível. Recordou ao rico das indulgências de sua vida terrena e revelou a existência de um abismo intransponível que separava os dois mundos, tornando qualquer passagem entre eles inviável. Desesperado, o rico suplicou novamente, desta vez para que Lázaro fosse enviado à casa de seu pai, com o intuito de advertir seus irmãos sobre o lugar de tormento, incentivando-os ao arrependimento para que pudessem evitar um destino semelhante ao seu. No entanto, Abraão respondeu que eles já possuíam Moisés e os profetas, isto é, as Escrituras Sagradas. Se não atendiam aos mandamentos divinos claramente expressos na palavra de Deus, tampouco seriam persuadidos por alguém que retornasse dos mortos. Esta história, rica em simbolismo e significado, nos convida a refletir sobre a transitoriedade da vida terrena e a eternidade da alma, sobre a justiça divina e a misericórdia, e sobre a importância de ouvir e seguir os ensinamentos sagrados para encontrar o caminho verdadeiro. A narrativa do Rico e Lázaro é um verdadeiro mosaico de interpretações e reflexões. A singularidade deste relato reside no fato de que, entre todas as histórias contadas por Jesus, esta é a única em que um personagem é agraciado com um nome próprio, Lázaro. Tal peculiaridade tem alimentado um debate fervoroso entre os eruditos da Bíblia, suscitando a questão: estamos diante de uma parábola ou de um acontecimento verídico? A parábola, por definição, é uma ferramenta didática que emprega alegorias para transmitir verdades e princípios profundos. As parábolas de Jesus são conhecidas por sua capacidade de ilustrar lições morais e espirituais através de narrativas simples, mas poderosas. No caso do Rico e Lázaro, a presença de um nome específico intriga e desafia a classificação tradicional de uma parábola. É imperativo destacar que, independentemente da categorização deste relato como parábola ou não, os ensinamentos que dele emanam são de uma importância inestimável. A história do Rico e Lázaro é uma fonte rica de sabedoria, oferecendo ensinamentos sobre a vida após a morte, o destino eterno das almas e a justiça divina. Por meio dessa narrativa, Jesus convida-nos a uma introspecção sobre as consequências de nossas escolhas terrenas na eternidade. Alguns tentam desacreditar a realidade do inferno e a continuidade da consciência após a morte, apoiando-se na premissa de que o relato é meramente uma parábola. No entanto, a presença de um nome e a riqueza de detalhes sugerem que talvez haja mais nesta história do que uma simples alegoria.
Embora não possamos afirmar com certeza absoluta se o relato do rico e Lázaro é uma parábola, a visão predominante entre os estudiosos é de que ele deve ser interpretado como tal. Assim, ao nos referirmos a essa história, adotamos a perspectiva de que ela é, de fato, uma parábola, uma janela para as verdades eternas, habilmente tecida pelo Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Embora os anais da história não nos permitam cravar com precisão o momento exato de sua revelação, é inegável a existência de um fio condutor que tece esta parábola aos ensinamentos que a antecedem, como se fossem pérolas preciosas em um colar de sabedoria divina. A parábola do administrador infiel, narrada no mesmo capítulo, é uma dessas pérolas, e juntas, elas compõem um mosaico de lições eternas. Avançando um pouco mais na tapeçaria das Escrituras, percebemos que a sequência de ensinamentos de Jesus, que começa no capítulo 15, é como um rio que flui suavemente, levando-nos à compreensão de verdades mais profundas. No capítulo 15, somos confrontados com as advertências do Mestre sobre a postura inadequada no relacionamento interpessoal. Aqueles que eram marginalizados e desdenhados pelos escribas e fariseus, na verdade, ocupavam um lugar de destaque no coração do Criador. Deus, em sua infinita misericórdia, busca incansavelmente esses perdidos e celebra com júbilo celestial cada alma que retorna ao seu abraço. Essa verdade resplandece nas 3 parábolas do capítulo: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a sublime parábola do filho pródigo. Prosseguindo para o capítulo 16, somos admoestados contra a utilização imprópria e pecaminosa das riquezas terrenas. Com palavras claras e incisivas, Jesus nos ensina que é impossível servir simultaneamente a Deus e às riquezas, personificadas na figura de Mamon. Este ensinamento nos prepara para o clímax que se desenrola na parábola do rico e Lázaro, onde, em um único ato, somos alertados sobre os perigos do uso indevido das riquezas e do tratamento desumano dispensado ao próximo. O homem opulento desta parábola é o arquétipo dos erros que Jesus meticulosamente descreveu nos versículos precedentes. Ele escolheu servir as suas riquezas em detrimento dos mandamentos divinos, adotando um estilo de vida marcado pelo egoísmo e pela indiferença, tornando-se, assim, abominável aos olhos do Senhor. Os escribas e fariseus, ouvintes atentos das palavras de Jesus, não apenas questionaram sua associação com publicanos e pecadores, mas também escarneceram dele quando ele reprovou seu apego desmedido aos bens materiais. É evidente, portanto, que a parábola foi direcionada a eles, fazendo do homem rico uma representação viva daqueles religiosos, cujas vidas eram pautadas mais pelas riquezas do mundo do que pelos tesouros do céu. Creio que nesse ponto já seja possível entender, de maneira geral, o ensino principal da parábola do rico e Lázaro. No entanto, para que a explicação fique bastante clara, vamos conhecer um pouco melhor os 2 personagens citados nessa narrativa. O rico, cujo nome permanece um mistério, é um personagem que encarna a opulência e o excesso. Vestido com tecidos tingidos na mais rara das cores, a púrpura, e adornado com linho fino, ele é a personificação da riqueza terrena. A púrpura, símbolo de realeza e poder, era obtida de um molusco raro, tornando-a um luxo acessível apenas aos mais abastados. Sob sua túnica real, o linho fino acariciava sua pele, um segundo sinal de sua elevada posição social. Este homem não conhecia limites em sua extravagância. Seus dias eram um carrossel interminável de festas e banquetes, onde a abundância era tão comum quanto o ar que respirava. No entanto, em meio a essa vida de esplendor, ele permanecia cego para a miséria que o cercava. O rico era um monumento ao egoísmo, um farol de indiferença em um mar de necessidade. Quando a morte veio reivindicar o rico, ela o fez com a pompa que ele tanto prezava em vida. Seu sepultamento foi um evento que refletiu a grandiosidade de sua existência terrena. Mas, curiosamente, apesar de toda a sua riqueza, seu nome foi perdido nas areias do tempo, um detalhe considerado sem importância pelo narrador da história, Jesus. Em contraste, o nome do mendigo, Lázaro, foi gravado na eternidade, um testemunho da preocupação divina com os humildes e os esquecidos. Após sua morte, o rico encontrou-se em um lugar de tormento, conhecido como Hades.
Este termo grego carrega consigo uma multiplicidade de significados, mas no contexto desta parábola, ele é sinônimo de inferno, um estado intermediário de sofrimento e desespero. Lá, a alma do rico foi submetida a tormentos inimagináveis, aguardando a ressurreição do corpo para o julgamento final, após o qual seria lançado no lago de fogo, o inferno em seu estado definitivo e inescapável. O comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante pela sua peculiaridade. O rico encontra-se em um estado de tormento inimaginável nas profundezas do inferno. Em meio ao calor insuportável e à sede que consome, ele clama por um alívio, por mais efêmero que seja. Implora para que Abraão, o patriarca venerado, ordene a Lázaro, o homem que outrora jazia à sua porta, que mergulhe seu dedo nas águas frescas e toque sua língua ardente, na esperança de que uma gota possa suavizar sua agonia. A narrativa se desenrola e revela que, mesmo diante da morte e do julgamento final, o rico mantém sua essência egoísta. Ele não busca redenção ou compreensão, mas sim o conforto imediato e a satisfação de seus desejos, ainda que isso signifique ordenar a Lázaro, agora em um plano superior, a servir como um mensageiro para seus próprios fins. É uma demonstração clara de que, mesmo após a vida, ele vê Lázaro não como um igual, mas como um subordinado, um mero instrumento para suas demandas. Além disso, é fascinante perceber que o rico, mesmo em sua miséria eterna, reconhece Lázaro pelo nome. Ele sabe quem é o mendigo que antes era ignorado e deixado à sua porta, ansiando por um gesto de compaixão que nunca veio. As palavras que ele profere no além-túmulo são um testemunho de sua negligência para com a palavra de Deus. Ele falhou em cumprir os mandamentos mais sagrados, não amou a Deus acima de tudo e não tratou seu próximo com o amor que reservava para si mesmo. Sua história é um lembrete sombrio de que as ações em vida ressoam na eternidade, e que a indiferença para com os outros é uma falha que nem a morte pode apagar. Lázaro, o mendigo. O nome de Lázaro surge como um símbolo de esperança e redenção. Originário do latim, que por sua vez bebe das raízes do grego Lazaros, uma transliteração do hebraico Eleazar, o nome carrega em si um significado profundo: Deus tem socorrido ou Deus ajuda. Tal nome, escolhido por Jesus para o protagonista de sua parábola, se assim for interpretado, não é mero acaso, mas uma mensagem intrínseca que reflete a vida do mendigo Lázaro. Apesar das adversidades e sofrimentos que marcaram sua existência terrena, Lázaro depositou inabalável confiança no divino, uma fé que transcendeu sua mortalidade. A morte, esse véu final que encerra o capítulo da vida, chegou para Lázaro sem as pompas e honrarias reservadas aos de alta estirpe. Nenhum monumento foi erguido, nenhuma lápide gravada com seu nome. No entanto, o que lhe foi negado em reconhecimento terreno, foi-lhe abundantemente concedido em glória celestial. Anjos o acolheram, elevando sua alma ao seio de Abraão, no paraíso. Lá, o contraste de sua nova realidade não poderia ser mais marcante. O mendigo que outrora ansiava por migalhas sob a mesa dos homens, agora se encontrava reclinado à mesa celestial, partilhando do banquete eterno ao lado do venerável Abraão, conforme nos conta o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 11. A expressão seio de Abraão é frequentemente mal interpretada como um limbo temporário, aguardando a ressurreição dos corpos. Contudo, essa concepção não encontra respaldo nas Escrituras. Ao invés disso, ela simboliza o privilégio e a honra concedidos a Lázaro, que, embora rejeitado e marginalizado na terra, foi acolhido no céu com uma proximidade íntima a Abraão, espelhando a relação de afeição que o apóstolo João desfrutava com Jesus. É imperativo também destacar a figura de Abraão, o grande patriarca, reverenciado não só como o ancestral do povo judeu, mas também como o pai espiritual de todos os redimidos pela fé em Jesus Cristo, conforme nos ensina a Epístola aos Romanos, no capítulo 4, versículo 11. Curiosamente, no relato, Lázaro permanece em silêncio, tanto em vida quanto após a morte. Em contraste com o rico, que verbaliza suas súplicas e justificações, Lázaro não profere palavra alguma, não necessita defender-se ou explicar-se.
Sua história é contada sem que ele mesmo a narre, e sua dignidade é preservada sem que ele tenha que reivindicá-la. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre a justiça divina que, muitas vezes, opera no silêncio e na humildade, longe dos olhos do mundo. A parábola do rico e Lázaro é um manancial de sabedoria e advertência. Ela nos convida a refletir sobre a efemeridade das riquezas terrenas e a importância do arrependimento genuíno. A narrativa é um espelho que reflete a alma humana e suas inclinações, revelando que o verdadeiro valor não se encontra no acúmulo de bens, mas na riqueza do espírito. A advertência contra a avareza. No cerne desta parábola, reside uma poderosa advertência contra a avareza. A história nos mostra que as riquezas acumuladas na terra são transitórias e não possuem valor algum na eternidade. É um chamado veemente ao arrependimento, um lembrete de que a oportunidade para mudança e redenção existe apenas enquanto o sopro da vida ainda nos anima. Uma vez que a morte nos visite, nenhuma ação terrena poderá alterar nosso destino eterno. O verdadeiro significado da riqueza. A parábola também nos ensina que ser rico, em si, não é um pecado. A Bíblia não condena a riqueza material, mas sim o amor desmedido ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A verdadeira riqueza é medida pela generosidade e pela disposição em compartilhar as bênçãos recebidas. Homens como José de Arimateia, que viveu nos dias de Jesus, são exemplos de que a prosperidade material pode coexistir com a espiritualidade e a benevolência. A ineficácia da autojustificação. Outra lição derivada desta parábola é a ineficácia da autojustificação. A história foi direcionada aos fariseus, que se orgulhavam de sua linhagem e justiça própria, acreditando que isso lhes garantiria um lugar no paraíso. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a justificação verdadeira vem somente pela fé em Jesus Cristo. Conforme expresso na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, é somente através dessa fé que podemos alcançar a bem-aventurança eterna. Esta história, seja ela uma parábola ou um relato factual, nos ensina que a morte é uma fronteira definitiva, além da qual não há mais oportunidades para mudanças ou arrependimento. A vida após a morte é apresentada como um estado fixo e imutável, onde as almas dos justos e dos ímpios encontram seu destino final, seja na bem-aventurança ao lado de figuras como Abraão ou na condenação eterna. A imutabilidade do destino pós-morte. A narrativa nos mostra que, após a morte, a condição da alma é selada para sempre. Não há diálogo entre os que partiram e os que permanecem na terra. Não há súplicas ou intercessões que possam alterar o juízo divino. A parábola ilustra que a vida terrena é o campo de batalha onde cada um deve lutar para alinhar-se à vontade de Deus, pois uma vez que o véu da morte nos envolve, nosso destino eterno é selado. A realidade do sofrimento eterno. Contrariando as doutrinas que pregam a morte como um sono profundo e inconsciente, a parábola afirma que os mortos estão plenamente cientes de sua condição. O rico, em seu tormento, é descrito como totalmente consciente e desesperado por alívio, um alívio que nunca virá. A eternidade é retratada como um estado de existência contínua, onde o sofrimento dos condenados é tão real e vívido quanto a felicidade dos bem-aventurados. A história também destaca a soberania divina na salvação. O rico, em sua agonia, súplica que Lázaro seja enviado aos seus irmãos vivos para adverti-los, mas é repreendido com a verdade de que nem mesmo o retorno dos mortos pode convencer o coração endurecido. O Evangelho de João nos conta sobre outro Lázaro, que foi ressuscitado, e ainda assim, aqueles que se recusaram a crer planejaram sua morte. A ressurreição de Jesus Cristo é um milagre supremo, e mesmo assim, muitos permaneceram incrédulos. Isso nos ensina que a salvação é uma obra divina, e sem a regeneração operada pelo Espírito Santo, o coração humano permanece impenetrável. O inabalável caráter do rico. Por fim, a parábola nos mostra que o rico, mesmo após a morte, não mudou seu caráter. Ele não expressou arrependimento verdadeiro, apenas lamentou seu sofrimento. Continuou a ver Lázaro como um servo, tentando usar sua linhagem abraâmica para obter favores,
demonstrando que até na eternidade, ele esperava que seus desejos fossem atendidos. A história do rico e Lázaro é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas, um chamado para buscar a transformação do coração e a verdadeira compreensão dos mandamentos de Deus antes que seja tarde demais.